Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vou fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é testemunhando de Cristo. Testemunhar, na verdade, vem da palavra, similar à palavra Marte. Marte é aquele que presencia, Às vezes o mártir também morre, Por isso que muitos, foram chamados mártires, porque morreram, Mas está relacionado a testemunha. Alguém que sabe o que aconteceu, alguém que acompanhou e alguém que confirma o que aconteceu. Em Isaías 50, verso 4 diz assim: Senhor Deus me deu uma língua erudita. Ou seja, erudita é uma língua de sabedoria, compreensão, entendimento, para que eu saiba dizer a seu tempo a boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Então, Deus nos capacita para falar para as pessoas que necessitam ouvir, ou ouvir nosso conselho, ou aceitar o nosso auxílio. Então, a gente tem que estar sempre buscando a Deus orientação, sabedoria, para ter uma boa palavra para as pessoas que estão ao nosso redor. Colossenses 4, 5, 6 diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Por quê? Porque o tempo, nós sabemos que o tempo é pouco. Pode ser o tempo, da nossa vida, pode acabar a qualquer momento. E também o tempo, que Jesus pode estar voltando também, em qualquer momento. Então nós temos que remir o tempo também, porque aquela pessoa também, nós não sabemos quanto tempo aquela pessoa tem. Então remir é fazer bom uso do tempo que nós temos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então a gente tem que estar em oração, para nós estarmos nessa condição. Termos palavras, em boas condições, para ajudar as pessoas. 1 João 1, de 1 a 3 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado. João está fazendo várias questões, E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. João fala isso. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna. Olha que bênção. Que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a vida eterna que ele está falando aqui é de Jesus. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Então ele é um testemunha. Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, o plano de Deus é que nós tenhamos comunhão com Jesus. E ao termos comunhão com Jesus, teremos também com o Pai e com o Espírito Santo. 1 Timóteo 6, de 3 a 4, diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, que doutrina é ensinamento, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que palavras são essas? Que Jesus deu aos profetas, e também deu aos apóstolos. E com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa que é soberbo e nada sabe. Ele pode até ter muito conhecimento, mas não está entendendo nada. Mas delira acerca de questões, contenda de palavras, das quais nascem o quê? Invejas, contendas, blasfêmias e ruins suspeitas. Então, nós não devemos dar a margem para as pessoas que estão deturpando a Bíblia, deturpando as Escrituras. Então, nós temos que estar sempre seguindo as Escrituras. E aqueles que forem contrários às Escrituras, a gente respeita, mas nós não temos que seguir essa pessoa. Nós não temos que apoiar nem validar essa pessoa. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim: pegando Jesus, falou-lhes dizendo, olha o que Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E bênção. Já expliquei isso antes, De forma resumida, Jesus morre, vai para o céu e reivindica o governo da terra, que estava nas mãos de quem? De Satanás. Satanás tomou esse governo da terra quando ele venceu Adão. E até aquele momento que Jesus morreu, até o momento que Jesus foi ao céu e voltou, ainda estava no governo de Satanás. Agora não mais. Diz aqui, portanto, Jesus disse: ide, é uma ordem.
Fazei discípulos. Discípulo é o quê? É alguém que segue alguém. Então, primeiro nós temos que nos tornar discípulos de Jesus, para também depois fazer discípulos para Jesus. Fazer discípulos de todas as nações. E aí você vai fazer o quê? Batiza elas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses três aqui têm que estar em igualdade. Jesus não vai mandar batizar em nome do Espírito Santo se o Espírito Santo não tivesse em igualdade aqui, não. E aqui diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Que coisas são essas? Na verdade, naquela época só existia o que? As escrituras, né? Que escritura é essa? Eram os livros que ia de Pentateuco, né? De Gênesis até chegar em Malaquias. Os demais livros foram escritos posteriormente, né? E alguns dizem, né, que o Velho Testamento não tem mais validade, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Jesus dá essa promessa. Aqueles que estão fazendo isso, Jesus vai estar com essa pessoa. Quem não estiver fazendo, Jesus não vai estar. Não se iluda. Apocalipse 14, 6 e 10 diz assim: E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. Evangelho eterno porque os consequências do evangelho são eternas. E ele existe desde sempre, desde que Deus existe. O evangelho significa boas novas, para proclamar quem aos que habitam sobre a terra, sobre toda nação, a tribo, língua e povo, todo mundo. Dizendo com grande voz, o que quem tem que fazer? Temer a Deus, você ter respeito no original. Ter a Deus em suprema consideração. Dá-lhe glória. Como é que a gente dá glória a Deus? A gente dá glória a Deus se nós vivermos de acordo com o propósito para o qual ele nos trouxe a existência. Por exemplo, um passarinho dá glória a Deus, dá, ele está cumprindo o propósito para o qual Deus trouxe a existência. Os céus dão glória a Deus? Dão, porque eles estão cumprindo o propósito para o qual Deus trouxe a existência. Então, Deus trouxe a mim e a você segundo algum propósito. Nós temos que dar glória a ele quando? Quando nós estivermos cumprindo esse propósito. Deus trouxe o homem para viver como homem, mulher para viver como mulher. Isso nós vamos estar glorificando a Deus. Porque é vinda a hora do seu juízo. Isso tem a ver com o juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a sombra das águas. Então nós devemos adorar a Deus porque ele é o Criador. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu o quê? A Babilônia. Babilônia significa confusão. Vem de Babel, confusão. Aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. Então essa cidade, ela existiria por muito tempo, né? Não é mais a Babilônia lá do passado, né? É alguma cidade que representa a Babilônia aqui. Nós temos estudo parecido, né, com esse tema, né? Babilônia está relacionada hoje com o Império Romano e com lá o papado do Vaticano. E essa grande cidade tem o quê? Embebedado todas as nações, com o poder que ela tem. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar quem? A besta é o quê? A Bíblia responde, a besta que sobe do mar é o poder papal. E a sua imagem, né, é o protestantismo, não é o falso profeta. Relacionado com o quê? Com os Estados Unidos e as maçonarias, né, que vêm dos Estados Unidos. E receber o sinal na sua testa, né? Então eles vão impor na mente das pessoas algo para as pessoas obedecer, ou na mão eles vão obrigar pelo trabalho, de alguma forma as pessoas vão se sentir obrigadas. Também essa pessoa que aceitar isso, ou aceitar na testa, né? Ou seja, na mente, ou se aceitar por sua obrigação, por ser sido forçado, né? Esse vai beber o vinho da ira de Deus. Tem um vinho também de Deus. E se deitou não misturado no cálice da sua ira. E diz aqui que esse vinho está relacionado com a segunda morte. Diz que será atormentado com fogo e enxofre. Você vê lá Apocalipse 20, né? Diz que a segunda morte justamente é um lago de fogo e enxofre. Mas nós não temos que seguir esse caminho aqui. Nós temos que temer a Deus e pregar essa mensagem aqui para as pessoas. Eu estou falando aqui para você agora. Se você nunca tinha ouvido essa mensagem, agora você ouviu. Nós não devemos estar do lado da besta nem da imagem do falso profeta. Atos 1:8 diz que nós vamos receber poder de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos entes da divindade, do ser divino. E há de vir sobre vós, mim e você,
E nós vamos ser o quê? Testemunhas, né? Assim como João foi testemunha, nós também vamos ser testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem é os confins da terra? Nós. Nós moramos nos confins da terra. Mas também vamos receber poder. Que bênção, né? E aqui em Atos 4, 19, 20, diz: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: quando você for pressionado, e vai vir esse decreto, vai vir uma ordem mundial tentando impor para você receber esse sinal, você pode seguir o exemplo de Pedro e João aqui. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus. Nós temos que ouvir primeiro quem é a Deus. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, primeiro, a vontade de Deus. E se a vontade dos homens, dos seres humanos, estiver de acordo com a de Deus, a gente obedece. Se não estiver de acordo, você não obedece. Não. Você não tem a obrigação de obedecer. Então, sem imposição, mas com poder. Nós temos uma mensagem sem imposição. Você não vai obrigar as pessoas, né? Nem se impor sobre as pessoas. Mas a mensagem tem que ser dada com poder. Com poder de quê? Poder do Espírito Santo. No livro Desejar de Todas as Nações, um livro excelente de White, diz assim: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Não é essa a mensagem. Nós não temos que estar preocupados se a pessoa vai receber ou não. E sim, nós temos que dar a mensagem e fazer o melhor para ela compreender. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência das pessoas. Aí você vê, lembra da pandemia, né? As pessoas, né? Fica em casa, né? Proibições e mais proibições, né? Agora estão querendo proibir as pessoas até de falar na internet, né? Querem impedir as pessoas de expressar os pensamentos. Então, pode ter certeza que isso não é de Deus. É das forças satânicas que estão fazendo isso. Quando a liberdade de expressão, a liberdade de religiosa, o direito de ir, o direito de propriedade são afetados, pode ter certeza que Satanás está agindo. Não há maior evidência de que possuímos o espírito, ou seja, o caráter de Satanás, do que a disposição de causar danos aos que não valorizam nossa obra. Ou seja, quando a pessoa não valoriza aquilo que você fala, as pessoas que seguem a Satanás tendem o quê? Tende o espírito de causar dano àquela pessoa. Ou agem contrariamente às nossas ideias, ou seja, só porque a pessoa fala contrário, você já quer mandar prender, já quer mandar, né, tirar os direitos, né, de liberdade, né, direito de vir, né? Isso é sinais que a pessoa está sendo guiada por Satanás. Não é por Deus. Gênesis 2, 15, 17, é o que Jesus falou, que Deus falou aqui para Adão e Eva. Que era Jesus, na verdade. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. Então Deus colocou o ser humano para trabalhar, viu? Não foi para não trabalhar, não. Tem pessoas que acham que não devem trabalhar, não. Tem que receber. Não, Deus colocou, antes do pecado, Adão e Eva no Éden para lavrar e guardar. Trabalho. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo o quê? De toda a árvore do jardim comerás o quê? Livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente o quê? Morrerá. Então Deus deu uma ordem expressa, com consequências sobre isso aí. Então a gente tem que entender que Deus forçou Adão e Eva a obedecer, não. Deus deu uma ordem, explicou as consequências, mas não forçou. Tal que Adão e Eva não obedeceram. Deuteronômio 4, 29, 30 diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Então é nós que temos que buscar a Deus. E se a gente buscar Ele com fervor, com fé, nós vamos encontrar. Quando buscar de quê? De todo o teu coração, toda a tua mente e de toda a tua alma, ou seja, todo o teu ser. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, ou seja, quando estiver passando por dificuldades e esses problemas te alcançar na tua vida, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Então não importa o caminho que você esteja trilhando, se você buscar a Deus, como diz aqui, com todo o teu coração e toda a tua alma, e você vai encontrar Ele. E Ele vai ouvir a tua voz. Que bênção. Né? Jesus dá um exemplo aqui, novamente, que Deus não força, mas Ele fala o que vai acontecer. Mateus 23, 27, 28, Jesus diz, no momento que as pessoas estão rejeitando a Ele e a verdade, Ele chegou e disse: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas. Né? Quantos profetas tinham sido mortos até ali? Muitos. Apredeja os que te são enviados. Ó. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Quem é que está falando isso? Jesus. Jesus é quem? É Deus. O Deus que enviou os profetas que foram apedrejados. Ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. Jesus estava triste. O ser divino estava triste aqui. E disse: tu não quiseste. Então, milhares de pessoas também estão ouvindo mensagem, né, da verdade e não estão aceitando. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Né? Jesus estava pronunciando o que? A destruição de Israel como nação. E aconteceu. Então, como é que devemos falar com Jesus, meus irmãos? 1 Pedro 3, 15, 16 diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. O que é santificar? Santificar é separar. É ter um lugar separado para Deus em nossos corações, nossas vidas, de forma sã. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a gente tem que estar preparado. Né? Para preparar, nós temos que conhecer a verdade. E exercer a verdade, o que é a verdade? A Bíblia diz em João 17, 17, e a tua palavra é a verdade. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, então, você pode estar falando a verdade, vivendo a verdade, e as pessoas falando mal de você ainda. Não falaram de Jesus? Falaram de João Batista? Falaram de José? De Daniel? São vários exemplos na Bíblia. Você tem uma boa consciência, está fazendo certo, mesmo assim as pessoas estão falando mal de vós. Como de malfeitores. Ainda diz às vezes que são malfeitores. Fiquem confundidos essas pessoas, os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Então eles vão ficar confundidos se você continuar fazendo o que é certo, de acordo com os propósitos de Deus. 1 Pedro 3 aqui, de 8 a 11, diz o quê? Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Misericordioso é quando você dá direito à pessoa que ela não tem direito. Mesmo assim, você tem o quê? Você tem empatia, você tem, né, vê aquela pessoa, a necessidade daquela pessoa. Então, você age com misericórdia. E afáveis é você tratar, né, a pessoa da melhor maneira possível. Mesmo às vezes a pessoa não lhe tratando bem. Não é fácil não, viu? Mas esse é o caminho que nós temos que trilhar. Não tornando mal por mal, ou seja, às vezes você vai ser até maltratado, ou seja, alguém vai fazer mal, mas nós não devemos revidar. Ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Então a gente ora para aquela pessoa. Não quer dizer que a gente tem que ficar sofrendo na mão dessa pessoa. A gente se afasta. Mas ore por a pessoa. Faça o melhor para ela, se ela necessitar de você. Sabendo que para isso nós fomos chamados, ó, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. Refrear significa que ela tende a falar o mal, mas a gente controla, engole. E os seus lábios não falem o que? Engano. Então, não temos que estar envolvido com engano. O que é engano é o contrário da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Aparte-se do mal. Seja, em algum momento, a gente vai ter que tomar a decisão de se afastar do mal. E faça o quê? O bem. A gente temos que escolher fazer o bem. Busque a paz e siga. Quem é a paz? Deus é a nossa paz. A minha paz é a tua paz também. 1 João 4, de 13 a 15, diz assim: nisto conhecemos que estamos em Deus, né? E Ele em nós. Porque nos deu o seu Espírito. O Espírito é Espírito Santo. O Espírito Santo é o que? Espírito de quem? De Deus. E vimos e testificando que o Pai enviou seu Filho para salvar o quê? O mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, aqui, filho aqui tem que ser maiúsculo mesmo, aqui está reconhecendo o quê? Como ser divino. E Deus está nele e ele em Deus. Então você tem que entender que Jesus é Deus. E aí Deus vai estar em você. E você vai estar em Deus. Porque isso é a verdade.
Segundo João 1,7 diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, Jesus, sendo Deus, tornou-se humano e veio em quê? Em carne, como ser humano. Então, Jesus é o ser divino e também é um ser humano. Este tal aqui diz que essa pessoa que não reconhece que Jesus veio em carne, ou seja, como ser humano, é um enganador, ou seja, um mentiroso, e ele é o anticristo, ou seja, está contra Jesus, contra a verdade. 1 Timóteo 2, 4, 5 diz assim, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por isso que Deus tem dado um tempo para mim e para você. E venha ao conhecimento de quê? Da verdade. Que é a verdade? É o que nós estamos lendo aqui. Ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mediador, sabe, é aquele que intercede. Infelizmente, muitas pessoas confiam em santos, né? E as igrejas, né, principalmente católicas, mas não só católicas, também várias outras religiões também criaram, né, figuras, né, para intermediar entre Deus e os homens. Não, aqui diz, a Bíblia diz só tem um. Nem Maria faz parte aqui. O único que é o mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, quem? Homem. Não há outro. Nunca houve, nem haverá. Oséias 7, de 1 a 2, ele diz que pode se afastar de Deus. Você pode estar afastado de Deus. Porque Deus diz aqui, ó, sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim. E como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. O que é a falsidade? Está relacionado com a mentira e o engano. Tem que estar relacionado com alguma coisa contra a verdade, que é, ou seja, contra a palavra de Deus. E o ladrão entra e a horda de salteadores despoja por fora. Então tem ladrões e salteadores, né? E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Então, ainda diz assim, que Deus não lembra da maldade dessas pessoas. Deus está vendo o que está acontecendo. Viu? Agora, pois, séria com as suas obras, diante da minha face, elas estão. Diante da face de Deus, tudo que nós estamos fazendo, de bom ou mal, Deus está acompanhando. Oséias 7, 8, 9 diz assim, Efraim se mistura com quem? Com os povos. Então, muitas vezes, o nosso problema é tentar se misturar, né? Não ficar conhecido, ficar no meio de todo mundo, né? Não ser reconhecido. Isso é um problema. Efraim diz aqui que é um bolo que não foi virado. Um bolo que não foi virado, que está cru. Os estrangeiros lhe comeram à força. Então, esses estrangeiros que a gente, às vezes, a gente se mistura, né? Aqueles estrangeiros em relação à palavra de Deus, à verdade, o que, é que eles estão fazendo com a gente? É tirando a nossa força. E às vezes a gente nem sabe, ó, ele não sabe que está ficando fraco por causa disso. Também os cabelos brancos se espalharam sobre ele e ele não sabe. Então a velhice, né, vai tomando de conta. E aqui é a velhice espiritual, né? Você vai enfraquecendo cada vez mais espiritualmente. Isaías 30, de 15 a 16, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, quem? O Santo de Israel. O que ele diz? Voltando e descansando, vocês vão ser salvos. Então, se a gente voltar ainda hoje, e a gente descansar no Senhor, nós vamos ser o que? Salvos. Que bênção. Deus é maravilhoso, né? No sossego, ou seja, em sossegar em Deus, na confiança, estaria a vossa força. Isso é difícil, meu irmão. A gente tende sempre a querer fazer avançar, né? Ou querer resolver com nossas próprias forças. Em vez de ter sossego e confiança em Deus. Mas diz aqui, ó, que esse seria o caminho, mas eles não quiseram. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Então a gente às vezes confia, né, nos cavalos, né, nas tecnologias, né, na riqueza, né, no poder, né, que vai resolver o seu problema. Não vai. Portanto, fugiremos. Aí Deus falou aqui, portanto, fugireis. Vamos fugir mesmo. Sobre cavalo ligeiro vamos cavalgar. Ele diz, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Então, a gente tenta resolver o problema e quando a gente se afasta de Deus, não confia nele, aí que o problema piora. Pode ter certeza. Jeremias 31, de 20 a 21, diz assim, não é Efraim para mim um filho precioso? Apesar dos problemas de Efraim, né? Ele estava envolvido com tantos problemas, né? De falsas adorações. Para Deus, ele é um filho precioso. A criança das minhas delícias.
Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Deus fala para mim e para você dos nossos problemas, mas ele é um pai, tem um coração, né, terno para conosco. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. E acontecia isso no passado com o povo de Efraim, também conosco hoje. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Compadecer o que é a mesma coisa que ter misericórdia. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração, o que é a vereda é caminho. O que é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que a tua palavra é a verdade. Então, qual é o caminho? A palavra de Deus. E diz, ao caminho por onde andaste, volta, pois, ó Virgem de Israel. Então, a gente pode voltar. Deus está esperando que a gente volte. Regressa a estas tuas cidades. Então, se nós regressarmos para Deus, não importa o que a gente esteja fazendo, Deus vai nos receber. Minha você. E ele ainda diz assim, eu vou fazer vocês voltar. Zacarias 10, de 1 a 2. Você só não vai voltar se você não quiser. Mas Deus vai te dar todas as condições para você voltar. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz o relâmpago. A gente tem que pedir a Deus, né? Chuva. Não é o Instituto Meteorológico que define um clima, não, viu? É Deus. A gente pode orar a Ele. E lhes dará chuvas abundantes. E a erva, cada uma a erva no campo. É Deus que nos dá as condições também. Porque os ídolos têm falado vaidade. E os adivinhos têm visto o quê? Mentira. Então tem pessoas até hoje, né? Que têm adorando ídolos. E esses ídolos são demônios que estão falando com essas pessoas. E também adivinhos têm visto o quê? Mentira. E quem é que está enganando essas pessoas que são adivinhos? Os demônios também. Contam sonhos falsos, com vaidade consolam. Por isso segue seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há o quê? Pastor. Eles não estão seguindo o verdadeiro pastor, que é Jesus. E isso está acontecendo, viu? Em várias partes da face da terra. Zacarias 10, de 6 a 7, diz assim: e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José. Então Deus promete que um dia vai existir Judá e José. E você vê lá Apocalipse 12, né? Essas duas tribos vão pertencer às tribos dos salvos. E os farei voltar, porque me compadeci deles. Serão como se eu não os tivera rejeitado. Olha que benção. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Olha o plano de Deus para mim e para você, nos resgatar. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará em Deus. Um dia Deus vai restaurar as 12 tribos de Israel. E essas pessoas são que são todos os salvos, farão parte dessas tribos. No livro Ciência do Bom Viver diz assim de Ellen White: nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que uma vida abnegada. Então, o que é abnegado? É uma escolha de obedecer a Deus. Isso é ser abnegado, é obedecer à vontade de Deus, mesmo passando por dificuldades. O mais forte argumento em favor do evangelho é o quê? É um cristão que sabe amar e amava, mas não o amor que as pessoas pregam, não, é o amor da Bíblia, é o amor princípio. A escolha em fazer a vontade de Deus. E Jesus diz isso aí mesmo. Jesus diz lá em em João 14, né? 15, olha o que Jesus diz aqui. Se me amais, então qual é amor? Tem que ser, guardarei os meus mandamentos. Né? Então, é esse amor aqui que Jesus está sendo falado, né? Esse amor aqui. Né? Um amor que um cristão que ama o quê? É guardar os mandamentos de Deus. Que mandamento é esse? É só os 10 mandamentos? Não, tudo que Jesus revelou aos profetas. Tem mais coisa, viu? Como a gente come, como a gente bebe, como a gente casa, né? Para onde a gente vai, como a gente trabalha, tudo tem relações lá na Bíblia. Aí, se a gente amar a Deus, nós vamos obedecer. E aqui Deus dá para mim e para você, que aqueles que aceitarem esse plano de Deus nas suas vidas, vai ser resgatado. Isaías 49, 24 a 25 diz assim: porventura
tirar-se-ia presa ao poderoso. Quem é essa presa aqui? Somos nós. Desde que Adão pecou, nós nos tornamos presa de Satanás. Presa mesmo no sentido de estar preso. E quem é o poderoso aqui? Satanás. Escapariam os legalmente presos. Por que são legalmente presos? Porque depois do pecado, todos nós estamos legalmente presos, o que é o pecado, e condenados à morte. Então a gente está legalmente preso mesmo. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao poderoso. Então Deus prometeu que ia tirar a gente das mãos de Satanás. Que glória, né? E a presa do tirano Satanás vai escapar. Nós vamos escapar. Por causa de Jesus, nós vamos escapar. Porque eu contenderei com os que contendem contigo. Então Jesus veio contender com quem? Com Satanás. Por causa de mim, por causa de você. E os teus filhos eu remirei. Olha Jesus dizendo aqui que vai remir é salvar, resgatar. E Deus te dê a certeza que Jesus veio para te salvar. E você o aceite como Senhor e Salvador. E Deus te dê um bom fim de semana. Já deseja a ti e teus familiares um feliz sábado. E começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.